melhor, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô ótima, e com medo dessa mulher. Vamos lá, ela é educadora, ela é apresentadora, ficou ainda mais famosa fazendo Super Nanny no SBT. Argentina, mas naturalizada brasileira. Cris Poli! Oi, Laura, obrigada, viu? Obrigada a você! Eu tô muito feliz de receber. Na verdade, eu tenho um pouco de receio, que minha mãe falava assim, ó... Se você não dá na linha, Cris Poli vai aparecer aqui em casa, Super Nanny vai aparecer aqui em casa, e aí você vai ver o que é bom. Então, esses pais sempre fizeram isso com essas crianças. Eu sinto muito. Não era minha culpa. Era culpa dos pais, né? É culpa dos pais, né? É, ficavam ameaçando as crianças, gente. Você ficou sabendo disso depois que você saiu? Ou você sabia já ao longo dos episódios, assim? Eu sabia, ao longo dos episódios, sim. E como que foi vir da Argentina pro Brasil pra virar Super Nanny e ficar conhecida em todo o Brasil? Então, eu vim aqui para o Brasil como educadora, na verdade. Eu vim aqui acompanhando meu marido, porque meu marido conseguiu um trabalho aqui no Brasil. Meu marido é arquiteto, trabalhava lá, mas a Argentina estava em crise, parou, não tinha mais trabalho e tudo. E a gente tinha uns amigos dele, mais do que meus, arquitetos também, que estavam morando no Brasil e estavam trabalhando. E aí, numa dessas... assim, iniciativas, né? Eu mandei uma carta, porque era carta naquela época, né? Tem gente que não sabe o que é carta, você sabe disso, né? É mesmo? Difícil. Então, você pega um papel, você escreve no papel. Não escreve no iPad, nem no computador, nada disso. Então, tinha carta. E a carta demorava para ir e vir, né? Porque era o correio, todas aquelas coisas. E aí eu perguntei, né? Se não teria um trabalho para meu marido, né? Nós estávamos com 2 filhos, eu estava com 2 filhos pequenininhos. Aí a resposta para essa carta foi que aqui teria um trabalho para ele. Isso foi no mês de junho do ano 75, faz tempo, né? E no mês de novembro, meu marido estava aqui trabalhando. Aí, em janeiro, eu vim com as crianças. Meu filho mais velho tinha 3 aninhos e o do meio, ele fez 1 ano aqui no Brasil. Ele veio com 10 meses. E, então, meu marido foi trabalhando, eu me ocupei de criar meus filhos, um país diferente, língua diferente, ninguém falava português. Aí eu engravidei no ano seguinte, aí nós temos uma filha brasileira. E, então, depois de um tempo, eu comecei a dar aula particular de inglês, porque minha área de formação e tudo é inglês. Eu estudei numa escola bilíngue, fiz o ensino médio bilíngue, a faculdade bilíngue também. Então, minha área é inglês, na área de inglês. Aí eu comecei a dar aula de inglês particular, né? E aí eu conheci Jesus, eu me converti, através de uma aluna minha, e a gente começou a frequentar a igreja. E a igreja tinha uma visão de educação, né? Educação cristã. Eu me apaixonei por educação e educação cristã. Eu creio que é uma base muito forte, né? E muito importante para as crianças. Era e continua sendo. E a gente abriu uma escola, né? O pastor foi para os Estados Unidos, trouxe um método de ensino de inglês, né? Cristão, e a gente abriu uma escola. Essa escola, o ano passado, fez 25 anos, né? E eu comecei a trabalhar na escola. Então, não tinha nada a ver com Super Nanny, televisão, nada, né? E aí, nesse período, aí o SBT apareceu lá na escola, porque ele estava... Do nada? E do nada, assim, o Silvio tinha trazido esse programa, o Super Nanny, para fazer aqui. Mas ele não tinha ninguém para fazer o papel de Super Nanny. Então, pelo que eu fiquei sabendo depois, eles fizeram teste com várias pessoas, né? Até com médicos, psicólogos, até com artistas. Mas eles não achavam o perfil de Super Nanny. Aí eles entenderam que era educação, era um programa sobre educação, e aí começaram a procurar em escolas. Aí chegaram na escola que eu estava trabalhando. Aí eles falaram disso. Aí a diretora estava na sala de aula, veio falar comigo, ela falou, Cris, tem um pessoal do SBT que está falando de um programa novo aí, e eu gostaria que você fosse ver o que é isso. Eu falei, programa SBT, não tenho nada a ver com isso. Ah, não, tudo bem, mas vai lá e vê o que é. Aí eu fui. Aí eu conheci o programa, porque não conhecia, e eu achei interessante, porque tinha a ver com a nossa visão lá na escola. Com o que você acreditava também. Acreditava e o que a gente já estava fazendo na escola. Que a gente já estava trabalhando com famílias e tudo. E aí eu me interessei. E eles falaram, e a gente quer fazer um teste com você. Eu falei, tá bom, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Aí me deram um teste, me colocaram numa casa com uma mãe, com 2 filhos, com uns problemas. Aí eu peguei, eu resolvi o problema.
Aí nós saímos desse teste, aí a diretora de externa ligou para o SBT e falou, olha, nós já temos a Supernanny aqui. Então, foi assim, muita coisa, muito assim, inesperado. E rápido também. Muito rápido, muito inesperado. Isso foi em 2005, né? Eles me contrataram logo, aí eu comecei a aprender, não sabia de nada. Eu falei, gente, não sei nada de TV, nunca me interessou, nunca sonhei com isso. Tem gente que sonha, né? Sim, eu gostaria de algum dia, né? Mas eu tinha aquela coisa da educação, que era o que me interessava, né? Que te movia. O que me movia, mas sem muita expectativa, inclusive da produção do SBT. Era a primeira vez que eles faziam esse programa. Sim. E eles falaram, olha, eu acho que esse programa pode ficar no ar no máximo, 1 ano, assim, com muita sorte. Falei, tudo bem, né? Valeu a experiência. Mas ficou praticamente quase 10 anos no ar, né? Então, foi assim que eu entrei no Supernanny. Então, o Supernanny foi um desafio na minha vida, mas foi um sucesso que ninguém esperava, ninguém. Eu, muito menos, né? Então, foi isso o Supernanny. E as pessoas começaram a se identificar com os casos, né? Porque é isso que acontecia, né? Era apresentado um caso com dificuldades de comportamento das crianças e de relacionamento dos pais com os filhos. E as famílias começaram a se identificar. E as soluções que eu dava, né? Quer dizer, as pessoas começaram a aplicar e começou a dar certo. E como que era para você ver que as pessoas estavam se identificando ainda mais com o Supernanny ao longo dos anos, assim? Então, Laura, no começo eu não tinha ideia de que isso acontecia. Não tinha ideia. Só entendi, percebi, né, que era um sucesso. As pessoas começavam a reconhecer na rua, começavam a me agradecer. Aí eu via que no momento que eu entrava nas casas com as diferentes famílias, as mães, principalmente as mães, se penduravam no meu pescoço, choravam, falavam, ai, você veio para salvar a minha família. E eu vi que as coisas começaram a acontecer. Então, assim, foi uma surpresa, foi toda uma surpresa para mim. E eu comecei a ver o sucesso, assim, pela repercussão na rua, entendeu? No lugar onde eu ia, não podia ir no supermercado, entendeu? As pessoas querendo tirar foto comigo, tudo. Então, foi muito inesperado, né? Assim, acho que me pegou tão de surpresa que eu não percebia o que estava acontecendo. Ao longo dos anos, que foi passando a primeira temporada, a segunda temporada, quando terminou a terceira temporada, aí renovaram o contrato e tudo. Então, aí eu comecei a entender o que estava acontecendo. Então, eu fui fazer famílias lá no Nordeste, entrava em lugares assim, pequenininhos, isolados, e aí eu via que as pessoas me conheciam e começavam a aplicar. As mães começavam, dos lugares onde eu comecei a fazer palestras. Começaram a me convidar para palestra. Nunca tinha feito palestra na minha vida. E a coisa começou a ter sucesso, entendeu? Aí eu comecei a escrever livros. Aí veio uma editora gente que me convidou para escrever um livro. Falei, tudo bem, vamos lá, entendeu? Que foi tudo novidade para mim, entendeu? Mas tudo dava muito certo. Então, eu cheguei a escrever 9 livros, entendeu? Nossa. Nunca na minha vida eu tinha escrito um livro. Um livro. Mas tudo bem, entendeu? Aí, uma das palestras que foi me convidaram para uma palestra no Maracanazinho, sabe? No Maracanazinho, lá no Rio. Eu entrei lá, Laura, em Maracanazinho, é um estádio. Um estádio. Né? Então, assim, tem todas as arquibancadas, assim, tinha 5.000 pessoas. Eu cheguei lá, eu me senti uma formiguinha, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E eu fui, sabe? Eu fui indo. E um caso que te marcou, assim, que você fala... Então... Deve ter vários. Sim, na verdade. Foram 150 famílias, assim, de todos os tipos que você pode imaginar, de todas as classes sociais também. Teve um caso de uma família na Bahia, em Lauro de Freitas, uma cidade pertinho de Salvador. Com 3 crianças, a criança mais velha com síndrome de Down, sabe? Então, quando eu entrei lá, sabe, a mãe, né, se pendurou no meu pescoço, sabe, assim, para ajudar. E a menina, que na época tinha 11 anos, mais ou menos, ela se apaixonou por mim. Então, foi uma coisa, assim, muito forte de vínculo, sabe? De poder trabalhar com essa mãe que estava muito, assim, machucada emocionalmente, né, pela experiência, tudo, né? Então, foi um caso que me marcou muito. Eles me acompanharam sempre depois. Quando tinha lançamento de livro lá no Rio, eles iam lá. Então, foram vários casos, assim, sabe? Assim, famílias, casamentos, por exemplo, que estavam
destruídos, quase acabando. Eles acabaram casando depois do casamento, depois do programa. Então, muita transformação a nível familiar, sabe? Então, foi muito, assim, muito gratificante para mim, sabe? De poder ajudar as famílias. Tinha o sucesso, mas tinha a parte real, que era da ajuda às famílias, que era isso que me interessava. Como você descreveria a Super Nanny para quem não conhece, para essa galera jovem que não acompanha o Super Nanny? Então, a Super Nanny é um personagem que tem... É um personagem? É um personagem, claro, um personagem. Por isso eu falo hoje, a Super Nanny está vindo. Não, quem vem aqui é a Cris Poli, Super Nanny foi personagem. Mas foi um personagem, assim, muito querido para mim, né? Porque era um personagem, mas tinha muito de mim. Porque aquilo que eu acreditava, ela falava. Aquilo que eu queria para as famílias, ela falava. O envolvimento emocional era autêntico, entendeu? Então, tinha personagem, assim, a roupa, o terninho, né? O cabelo, né? Preso, os óculos também, entendeu? Então, tinha tudo isso do personagem. Mas a alma da Super Nanny era minha alma, meu interesse, meu carinho pelas pessoas, meu desejo por ajudar. Aí, o que ela tinha? Ela tinha um entendimento, né, e uma convicção de que educação de crianças é um desafio e a responsabilidade é dos pais, sim, tá? E os pais precisam assumir essa responsabilidade, estabelecer uma rotina, colocar limites, ensinar princípios e valores, né? Porque isso se aprende em casa. E isso era uma coisa que eu tinha e eu continuo tendo, né? Eu acho que isso a gente aprende em casa. Os pais precisam ensinar. A criança não nasce sabendo. Ela não nasce sabendo o que o pai espera dela. Não nasce sabendo que o pai quer que coma assim, que escove os dentes desse jeito. Cada pai... Que faça isso, faça aquilo. Que faça isso, faça aquilo, né? E cada casa, isso é uma coisa que eu aprendi. Cada família é uma história, tá? Então, eu sempre falo que eu ensinei muito, mas eu aprendi muito. Aprendi a não julgar, porque às vezes quando você vê um comportamento numa criança, um comportamento assim desafiador, de birra, essas coisas, logo você julga, sabe? Ai, essa mãe que não sabe da educação. Essa criança, da educação. Aí quando você entra em contato, você conhece a história, né? Você vê como ajudar essa mãe, precisa ver problemas emocionais do casal também, problema de relacionamento. Aí você entende, tá? Não justifica, mas entende que tudo tem um porquê. E a gente precisa trabalhar com os pais, precisa mudar algumas coisas nos pais para que essa criança possa mudar. Então não adianta eu falar, essa criança faz birra, você faz isso, isso, isso. Não resolve. Tá? O pai precisa aplicar isso, isso e isso, mas com uma mudança. Ser firme na decisão. Exatamente. Mas entendendo que isso é pelo bem da criança, entendeu? Então, a Super Nanny tinha isso de convicção, tá? Da firmeza, da necessidade da firmeza, da autoridade que os pais precisam exercer naquela época e hoje também. A necessidade de uma voz de comando, sabe? De uma convicção daquilo que tem que ser feito para a criança. O que não quer dizer que você não pode errar, tá? Mas a gente erra, a gente corrige. Sim. Mas pelo menos na hora que você aplica, você crê naquilo que você está fazendo. Então a Super Nanny era tudo isso. E eu acho que os pais se sentiram muito identificados pela dificuldade que eles tinham e continuam tendo em exercer essa autoridade, em ter essa voz de comando, em falar não. Porque é muito mais fácil falar que sim do e que dar o falar celular, que a gente estava falando. Exatamente, entendeu? A gente estava conversando sobre isso. Você resolve muitos problemas com uma tela, com a mão da criança. Porém... É um perigo? É um perigo. Vicia? Totalmente. E desde pequenininho? Desde pequenininho. Vicia. Isso é uma coisa que não é que a Cris fale. Uma coisa... A Super Nanny tá falando, tô brincando. Não. Nem a Super Nanny, nem a Cris. Os médicos estão falando, entendeu? Os médicos, isso já está provado, tá? Porque a gente tem uma série de problemas de comportamentais hoje nas crianças e os médicos estão provando que é consequência do uso excessivo de telas sem supervisão, sem controle, sem
uma responsabilidade da parte dos pais. E você acha que falta firmeza dos pais? Falta. No sentido de... Não dar um esporro, vai, mas tipo... Não, eu acho que não é... Ser firme no não ali. Eu acho que não é dar castigo, não é assim, gritar, não é bater, não é nada disso. É você entender que você tem a responsabilidade da educação dessa criança. E você precisa falar um não quando é necessário. Claro, a criança vai chorar? Claro, vai chorar, porque não vai falar que você é chata? Vai falar que você é chata, que você não ama ela, entendeu? Vai vir com manipulação emocional, vai vir. Como que é a manipulação emocional de uma criança? Ai, você não me ama. Se você me amasse, você me deixaria fazer, entendeu? E aí a mãe e o pai ficam muito sensibilizados, sabe? A criança sabe como pegar essa mãe e esse pai. Como as crianças desafiam hoje em dia, né? Eu vejo muita criança faltando com educação com os pais. Tipo, faz birra. Toma a tela aí do celular pra resolver. No meio do shopping, assim, sabe? O que você pensa sobre isso? Então, na verdade, birra é uma coisa normal, assim, das crianças. Por quê? Porque a criança aprende que quando ela... Aprende desde pequenininho, entendeu? Quando ela chora, ela, por exemplo, quando era bebê, ela chorava e dava uma madeira ou dava o peito, entendeu? Então, ela vai aprendendo isso. Então, choro e eu tenho tô com uma fome, recompensa. Entendeu? Então, ela vai acostumando com isso. Agora, se cada vez que ela chora, quando ela vai crescendo, você faz o que ela quer, ela vai achar que sempre ela vai conseguir. Aí, à medida que ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo o mesmo método. Eu falo para os pais, a criança descobriu o método que ela consegue o que ela quer. Como é? Chorando, gritando, se jogando no chão, batendo, se descabelando. Eu já vi cada coisa absurda, entendeu? Disso aí. Gente que batia nos pais, criança que batia nos pais, você não via? Batia nos pais, criança bate. O que você fazia quando você via? Não, gente, eu falava para o pai, como que você vai deixar isso aí, entendeu? Entendeu? Então, é o pai que tem que colocar o limite. A criança vai avançando na medida que você deixa, entendeu? Então, eu já vi criança batendo a cabeça na parede, batendo na cabeça no chão, arrancando os cabelos, para ela conseguir aquilo que ela quer. E consegue. E consegue? Consegue. Então, por exemplo, esse caso que você falou, esses casos, no meio do shopping, eu falo para o pai, você sabe por que essa criança está fazendo isso no shopping? Porque ele já fez em casa e deu certo. E faz de novo. Criança, não importa se está em casa, na casa da avó, da tia, do amigo, no shopping. Ela quer conseguir o que ela quer. Entendeu? Ela fez em casa, deu certo. Fez na casa da avó, deu certo. Ela vai fazer no shopping, não está nem aí. Ela só quer o chocolate que ela quer, entendeu? Ou o brinquedo que ela quer. Então, se você permitiu em casa, ele vai fazer no shopping. Ele não faz sozinho no shopping se em casa você não permite. Porque ela descobriu o método consigo. Entendeu? Então, é isso. Por que estou falando isso? Para que as pessoas que estão ouvindo entendam que é uma questão de posicionamento dos pais, de exercer autoridade, de colocar limites, sim, para que não aconteçam essas coisas lá fora, porque é um vexame, entendeu? Ou no meio da rua, a criança se jogando no chão, atravessando uma rua, porque ela não... Você entendeu? Coisas terríveis que a gente mostrou no programa e que continuam acontecendo. Ou pior, né? Porque hoje eu acho que é pior, porque as coisas que as crianças fazem, os adolescentes fazem, são mais agressivas, até contra eles mesmos, sabe? Crianças se machucam quando elas não conseguem aquilo que eles querem. Se machucam. Hoje tá assim? É. A pessoa pega, dá um murro na parede porque não conseguiu tal coisa. Se aí frustra. Aí quebra a parede ou quebra a mão? O braço, a mão, entendeu? E como que faz? Então, tem que... Como assim? Como que põe um limite? Da onde que vem esse limite, essa coragem? Faltou esse limite lá embaixo, entendeu? Frustração. E dos pais? Exatamente, o pai se posicionar. Por exemplo, você falou de frustração, tá? Então, criança precisa aprender a lidar com frustrações. Desde quando? As crianças hoje em dia não. Que se você faz tudo o que a criança quer, ela não se frustra. Vira uma criança mimada, assim, no português, claro. E em inglês você chama spoiled, né? Então, spoiled, o que é? Estragado, né? Sim. Entendeu? É muito mais do que mimado. Eu acho que em inglês é uma coisa mais forte, entendeu? Então, quem é culpa da criança? Não. É culpa tua que você permitiu que isso acontecesse.
E falta limite nos pais desde criança? Desde bebê. Muito provavelmente, tem muitos pais que eles não tiveram limites na época deles. Então, eles não sabem colocar limites. Tem muitos casos desses. Mas, como eu falo, tudo bem, erraram com você, você não precisa repetir o erro, entendeu? Você viu que hoje você tem dificuldade, porque uma coisa é muito desagradável, uma criança birrenta e que não consegue superar frustrações. E uma coisa muito pior é um adulto, entendeu? Que não sabe lidar com frustrações. E a gente tem casos, assim, que não são casos que eu vi, são casos que saíram assim na mídia social, entendeu? Então, tem casos em que, por exemplo, casal de namorados, sabe? De repente, a menina não quer namorar mais com ele, tá? Aí, termina o namoro. O que acontece? Se o rapaz ele não está acostumado a enfrentar uma frustração e superar uma frustração, o que acontece? O que a gente tem visto, pega uma arma e mata a menina. Isso aí não. Então vem desde da pessoa quando ela era criança. Não aprendeu a lidar com frustrações, porque não aceitou um quê? Um não. Ah, não sabe aceitar não. Caramba! Você vê como é muito mais sério? É muito mais sério. Não estou falando, gente, pelo amor de Deus, né? Que sempre acontece isso. Não estou. Esses são os casos mais extremos. Lógico, entendeu? Não é só isso. Tem outro contexto social, uma série de coisas. Mas acontece. Se você lida a essa pessoa, a esse adolescente, a lidar com frustrações desde pequeno, a receber um não, na hora que a namorada dele fale, olha, não quero mais com você, ele pode chorar, pode sofrer, mas acaba superando essa frustração. Sim. Porque essa é uma frustração como qualquer outra, de você querer um brinquedo e você não ter o brinquedo que você quer. É uma frustração, entendeu? Você querer ficar assistindo televisão até tarde, tua mãe te fala que não, que tem um horário para dormir, entendeu? É uma frustração. Você gosta de ser frustrada? Não, eu também não gosto. Ninguém gosta. Mas tem que lidar. Alguém gosta de receber um não? Não, todo mundo quer fazer o que quer. Mas a vida não é assim, entendeu? E eu falo para os pais, sabe? Se você educa seu filho fazendo tudo o que ele quer, você está educando seu filho fora da realidade. Por quê? Porque vamos supor que essa criança de pequeno em casa, você deixa ele fazer tudo o que ele quer, tá? Então, ele sobe na poltrona, ele, sei lá, risca as paredes, enfim. Tudo bem, você não se importa. Só que essa criança, na hora que ela crescer, ela vai, de repente, brincar na casa do amiguinho. Entendeu? E ele não vai poder fazer na casa do amiguinho tudo que a mãe deixa ele fazer em casa. Então, ele vai ter o primeiro choque de sua vida, que ele vai querer riscar a parede, aí a mãe vai ficar brava com... A mãe do amigo vai ficar brava com ele e vai mandar ele embora. Então, precisa educar em casa aquilo que ele vai encontrar na sociedade, quando ele começar. Ou ele vai na escola. Ele pode riscar a carteira? Não. Ele pode comer na hora que ele quer? Não, o lanche é na hora que é o lanche, entendeu? Ele vai entrar na escola na hora que ele quer? Não, tem um horário para acordar, um horário para entrar. Você entendeu? É uma coisa que é mais assim de educação geral, sabe? De você preparar essa criança para a vida, para viver em sociedade. Qual a importância da rotina? Total. Para uma criança? Total. É a importância da rotina para todo mundo. Eu lembro que tinha um painel, né? Tinha um painel, tipo, acordar, tomar café da manhã. Exatamente, porque a criança precisa aprender o que é a rotina. Não dá para fazer o que eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não dá, e a gente começa em casa. Entendeu? Claro, tem crianças, tem famílias e famílias. Tem famílias que têm uma rotina sem rotina. Tudo bem, a criança vai aprender essa não rotina que tem na família, mas isso são as exceções. Geralmente a gente tem rotina, a pessoa trabalha, tem um horário para entrar, a criança tem um horário para entrar na escola, tem que ter um horário para tomar o café da manhã, para almoçar, entendeu? Isso faz bem porque ajuda a organizar o corpinho dela, a mente dela, não fica uma coisa assim muito bagunçada, entendeu? Porque às vezes as pessoas falam, eu quero que meu filho seja livre para fazer. Mas a gente não vive numa sociedade absolutamente livre, onde você faz o que quer do jeito que você quer. Então, você não está educando o teu filho para viver em sociedade. Essa liberdade de você fazer o que quer, se vestir do jeito que você quer, comer do jeito que você... Não é a realidade. Pode ser esporadicamente,
alguma família, entendeu? Mas não é a realidade da gente viver. E muito menos depende da cidade. Se você mora no campo, assim, onde você faz o que você... Tudo bem. Mas depende do lugar onde você mora, entendeu? Então, a rotina, isso está provado cientificamente. Os médicos, os pediatras falam isso, entendeu? Você tem um horário para dar de mamar, um horário para brincar, um horário para dormir. Você condiciona o corpo vai se acostumando e faz bem para a saúde. É tipo um fuso horário. Exatamente. Isso faz bem para o corpo, para o corpo, saúde. Sim. Entendeu? Saúde. Saúde. Entendeu? É isso aí. É que os pais precisam entender. Não é que você esteja chato. Claro, você tem uma rotina de segunda a sexta, porque você vai trabalhar isso. Sábado, domingo, você pode abrir um pouco mão da rotina? Claro. Você sai de férias, você precisa... Não, claro. Mas a criança acostuma também, sai da rotina e depois volta à rotina. Então, isso aí é flexibilidade, não é aquela coisa rígida, chata, que é sempre assim, entendeu? Não é. Você acha que você era rígida no Super Nanny? Eu acho que... Mas tinha uma rigidez, assim, com amor. Eu acho saudável. que isso é saudável, entendeu? Porque aí que tá. Eu acho que... Então, são certos conceitos que... não são bem entendidos. Então, autoridade é ruim. Autoridade não é ruim. Autoridade é necessária. A gente vive autoridade. Você trabalha numa empresa, você tem uma autoridade. Você mora num país que tem autoridade. Você pode concordar ou discordar, mas a autoridade é essa, entendeu? Você sai na rua e você tem um semáforo que te diga quando você parar, quando você andar. Você pode gostar ou não gostar, mas essa é a realidade. Entendeu? Então, a autoridade não é ruim. O que é ruim é um autoritarismo, que é aquela coisa da agressão, da violência verbal, física. Isso aí é ruim. Agora, a autoridade legítima, com responsabilidade, é bom e é necessário. Entendeu? Então, isso. Segundo, limites. Limites são ruins, eu não gosto de... Você precisa de limite. Isso é o que eu te falei. Você sai, você tem um farol. É um limite. Se você não obedece esse limite, você pode se machucar e machucar os outros. Então, o limite não é ruim. A rigidez de você não abrir mão, de você não ter essa flexibilidade, isso que é ruim. Entendeu? Agora, o limite não é ruim. É necessário. Você precisa ensinar uma criança, entendeu? Que se ela vai estar num lugar alto e é um limite, se você ela pular, ela pode se machucar. Agora, se você fala, faz o que você quiser, entendeu? Aí ele pula, se machuca. É legal isso? Não é. Então, são certos conceitos, sabe, que eu acho que teve muita gente que se levantou contra isso, dizendo, autoridade é ruim, limites são ruins, rotina é ruim. Não é. E se fala muito hoje em educação positiva. Você acredita em educação positiva? Eu acredito, eu tenho meio receio da educação positiva. Por quê? Porque a educação positiva vai muito no você não colocar limites, você tratar tudo... numa boa, buscar sempre que você esteja concordando com aquilo que eu estou falando. Ela não trabalha muito a parte de limites. Eu tenho meio receio com isso. A educação positiva, assim, pura, digamos, aquilo que está assim falando por aí, sim. Entendeu? Eu creio, sim, em que você precisa ouvir a criança, você precisa respeitar a individualidade da criança. Vocês são 3 irmãos, eu tenho 3 filhos, cada um é diferente do outro, entendeu? São diferentes, e eu preciso reconhecer isso. Mas isso não quer dizer que eu não vou colocar os limites que cada um necessita do jeito que cada um necessita. É diferente, entendeu? Então, eu sou positiva no educar? Sou, porque eu vou fazer o quê? Eu vou olhar a Laura, eu vou ver o que a Laura tem bom, que ressalta de bom, e eu vou te elogiar nisso. Eu vou desenvolver o teu talento, tá? Isso eu vou ser positiva com você, sim. Eu vou te ajudar a desenvolver isso, mas aquilo que você precisa de correção, eu vou te corrigir, porque eu estou te ajudando a ser melhor naquela área. Teu irmão é outra coisa, a tua irmã é outra. E como fazer a criança escutar? Até o adulto, que às vezes eu não escuto.
Escutar. Escutar é difícil. Escutar é um É desafio. difícil. É um desafio. É um desafio. É um desafio. E você sabe que as crianças hoje precisam ser escutadas. Eu acho que toda essa tecnologia maravilhosa que a gente tem contribuído para isso. Para não ter esse diálogo. Por quê? Porque cada um está acostumado, e eu vou te falar, depois da pandemia... Piorou. Entendeu? A tecnologia piorou, entendeu? Não tem mais Porque aquela relação, tipo, pai e filho. Exatamente. Antigamente, acho que quando você, pelo que eu conheço, teu pai, assim, você, tua mãe, então, eu acho que vocês tinham essa coisa da família, sabe? Mas hoje é difícil a família sentar todas juntas, entrar num acordo para assistir um filme, tá? Então, por exemplo, eu não gosto desse filme que você quer, pai. Aí eu vou no meu quarto, assisto o meu filme. Assistir um filme juntos, comentar o filme, todos juntos, precisa ser desenvolvido em família. Por quê? Pelos pais. Entendeu? Então, essa escuta tem que partir dos pais. Esse trocar ideias tem que partir dos pais. Esse dialogar, mesmo estando em discordância, entender? Ouvir um ou outro, chegar a um denominador comum, entendeu? Tudo bem, não é nem para a direita, nem para a esquerda, então vamos fazer para outro lado que todo mundo concorde. Isso é uma coisa que se desenvolve em família. E tá faltando hoje em dia? Tá faltando. Você sente isso nas crianças? Sinto. As crianças querem serem ouvidas. Te falo, eles chegam na escola e eles precisam contar as coisas dele. Tipo, como foi seu dia, aquele clássico? Para você ter uma ideia. Sim, para você ter uma ideia. Teve uma vez que uma menina veio com uma agenda. Na agenda estava escrito assim: por favor, fala para minha mãe conversar comigo. Quê? É sério? Sério. Fala pra minha mãe. Tipo assim, eu vejo minha mãe todos os dias, mas não falo com ela. É chocante, hein? Muito. Para você ter uma ideia do nível. É tudo assim? Claro que não. Tá? Mas é muito generalizado. Tá ficando assim. Tá ficando, entendeu? Por exemplo, como você falou, mãe vai buscar o filho saída da escola. E aí, filha, como foi? Tudo bem. Legal. Criança e adolescente faz muito isso, entendeu? Como foi? Como foi na festa? Bom. Pronto. Se você não estimula o diálogo, vai ficar por isso mesmo. E você não vai saber nem como foi na escola, nem como foi na festa, nem se o teu filho brigou, nem se... Você não sabe nada do teu filho. E como que faz esse diálogo acontecer? Um conselho, Você tem que promover os pais. Os pais têm que entender que precisam conversar com os filhos. Dedicar... Isso, sabe o que acontece? Isso leva tempo. Você precisa dispor de tempo. Tá? Para eu sentar com você e falar, Laura, me conta como foi hoje. Foi tudo bem. Mas tudo bem que você teve, o que você aprendeu, você conversou com alguém, a tua professora estava, sei lá, promover. Agora, isso requer tempo da minha parte. Entendeu? Se os pais não têm tempo, você Não tem, porque eles estão ocupados trabalhando. E aí vai deixando para lá, quando você Exatamente. vê... O que acontece com a criança vai, o adolescente, vai lá nas telas, no celular e se comunica com os 5.000 amigos que ele tem do mundo inteiro, que ninguém é amigo dele. Porque ele ninguém nem conhece. E aí faz o quê? Como que põe esse limite no celular, por exemplo? É a atitude dos pais. A pai tem que entender Mas nem isso. travando, assim, você acha que é meio furada? Não, eu creio assim. Hoje, eu falar aqui, ou para os pais, ou na escola, em qualquer lugar, olha, tira o celular do teu filho, é um absurdo, porque está fora de contexto. A época 2024, século XXI, tecnologia está aí, faz parte da vida da família, das pessoas. Não tem como negar, entendeu? Só que eu posso falar assim, e eu falo, você pode supervisionar o que teu filho está assistindo. Aliás, você pode não, você deve. Deve. Tá? É um você dever. pode controlar. Hoje você tem um monte de aplicativos para você controlar o tempo que teu filho está assistindo, o que teu filho está assistindo. Você pode ver o que ele está no WhatsApp mesmo. E hoje você tem tudo isso na palma da mão. Você tem. Não é que eu estou falando uma coisa que não existe. Ou é distante, né? Você tem. Você tem. É só você querer entender como isso é importante e colocar em prática.
Até na época do Super Nanny, teve um caso que era assim... Na verdade, 2 casos, estou lembrando agora. Que era assim, muito com televisão, sabe? Porque na época, a televisão era joguinho, né? O videogame, essas coisas aí. Então, um dos meninos que jogava no videogame o tempo todo, assim, compulsivo, a mãe, isso foi ao ar, levava a comida, o menino jogando e a mãe dava comida na boca, ele jogando. É o que levava com uma bandeja? Também? Então, levava a bandeja aí, e ele, menino comendo, quer dizer, jogando e a mãe dando comida na boca. Que não estou te falando de bebê, tá? Estou falando de 9, 10 anos, mais ou menos. Que pode pegar o garfo e colocar na... Só que ele não parava de jogar. O que você fez? Entendeu? O que eu fiz? Dar uma bronca na mãe. Aí mudou, entendeu? Aí mudou. E outro menino, um menino menor, tinha 4 anos esse menino. Esse menino assistia todo filme japonês. Sabe uma época que teve filme japonês? Era compulsivo. Ele comia também assistindo filme japonês. E ele assistia tanto esses filmes japonês que ele já repetia em japonês o que eles estavam falando. Ele já decorava em japonês o que via na TV. E eu estou falando de muito tempo atrás. Já acontecia isso. Imagina sem agora. o celular. Imagina sem agora. o celular. Com videogame, com essas coisas, entendeu? Por isso que as crianças, quando vêm musiquinha, elas se reproduzem com muita facilidade. Claro. Teve um... Sabe, não sei se você viu. O ano passado, o SBT fez uma homenagem no programa Fofocalizando. Aí, nesse programa, veio um menino, um Jean-Luca, uma coisa assim, que participou de um programa, tá? Muito fofo, ele veio, ele estava trabalhando na novela do SBT. Esse menino, tinha 3 anos quando eu fui na casa dele, tá? Ele lembrou aquele dia, tá? Ele cantava em inglês e contava em inglês, porque ele aprendia não era iPad, não, era um tipo de iPad, tablet. Que tinha um tablet, tudo bem. Ele ouvia e assistia tanto, que ele cantava as músicas em inglês, contava em inglês, falava palavrinhas em inglês com 3 anos, de tanta exposição a isso aí. Ele lembrou aquele dia. Eu tô chocada que ele decorou tudo. Decorou tudo, de tanta exposição. De tela. É de tela, entendeu? Eu estou falando disso de muito tempo atrás. E quando ele foi no programa, ele lembrou disso aí. E ele falou no programa que ele agradecia. Olha, hoje ele tem... Quantos anos ele tem? 16, 17, uma coisa assim, né? E ele está atuando na televisão. Ele falou na frente das câmeras que ele agradecia o ensinamento de rotina e limites que eu tinha dado naquela época. Olha, ele tinha 3 anos. Uma criança. Porque ajudaram na carreira que ele escolheu para ele hoje. Ajudou. Para você ver como é importante. Você me perguntou, é importante? É importante. Olha como é importante. E uma criança de 3 anos, 15 anos depois, reconhece como foi bom. Porque uma vez que eu implementei isso lá, a mãe continuou com isso, entendeu? Ela continuou fazendo e marcou. Entendeu? E foi importante para o futuro dele. Olha, estou lembrando agora do programa. Esse menino, a mãe não brincava com ele. A mãe trabalhava, ele morava... A mãe estava separada do pai, morava a mãe, a avó, ele, tá? Depois a mãe teve uma menina, cara. A mãe trabalhava e quando ela voltava cansada, ela não brincava. Eu vi esse menino, um dia a mãe jogada, assim no sofá, assim tudo. O menino, mãe, por favor, brinca comigo. Ele pediu, por favor. Partiu meu coração. Mas isso não se pede. Uma criança pedir isso não é normal. Claro que não. A mãe tem que... Você viu a carência desse menino? Sim, total. Isso é o que eu estou te falando. Entendeu? A carência para ele pedir. Mãe, brinca comigo. Era o mínimo que ela deveria estar fazendo. É o mínimo que o pai deveria fazer hoje em dia também. Hoje em dia também. Porque hoje em dia eles não fazem mais isso. Deixam de canto mesmo. E ficam lá no computador, seja lá onde for. Nossa, vi tanta coisa. Hoje, Laura, tá pior. Porque o celular tá disponível aí, entendeu? A todo momento você pega aqui, vê e fica. Entendeu? E o celular, como eu te falei, a criança não chama, não briga, nem entre irmãos, porque cada um tem o seu. Sim. Entendeu? Nem come, nem dorme.
E tela a partir de quantos anos? 6? Olha, hoje os médicos, pediatras estão falando que até 6 anos, 0 telas. 0 tela? 0, mas 0 telas tudo. Televisão, tablet, tudo de telas, entendeu? Não somente o celular. 0, porque é um desenvolvimento neurológico da criança. Até 7 anos, a criança, o ser humano, desenvolve as bases que vão definir o futuro dessa criança. Então, se você deixa telas assim, nesse período, as telas, o que ele vai recebendo, essa agitação, esse movimento contínuo, porque as telas são isso, continuamente, entendeu? Se ela não mexe sozinha, você mexe apertando os botãozinhos. Então, isso vai condicionando o cérebro dessa criança. Hoje, as crianças, muitas crianças, são hiperagitadas, não conseguem manter foco, dificuldade enorme de manter um foco, de se concentrar durante uma aula. Tá? Não conseguem ficar mais olhando só para a lousa? Não. Por quê? Porque estão acostumados a isso, é movimento, não gostei, vai, não gostei, vai. Bom, movimento o tempo todo. Isso é uma condição, um condicionamento neurológico do cérebro, entendeu? Não é simplesmente uma coisa superficial. Isso vai mudando o funcionamento do cérebro. Na escola você vê isso, então, que as crianças não prestam atenção em nada. Isso. Muita dificuldade com manter o foco. Muita dificuldade. Você está falando do alfabeto, né? Que o alfabeto online, para eles, dificultou tudo. Claro, a alfabetização online que aconteceu na época da pandemia. Hoje as crianças estão com... Não são todas. Sim. Mas essas crianças que passaram por alfabetização online, elas estão com dificuldade de alfabetização, de escrever, erro de ortografia, caligrafia. Caligrafia é péssima, né, hoje. Porque tudo aqui... E para escrever, como que saem as letras? Já saem todas tortinhas? Então, a gente dá trabalho com caligrafia e os pais reclamam. Dizem que é uma perda de tempo isso aí. É perda de tempo? E as crianças falam, por que tenho que aprender a escrever se hoje eu falo e aí aparece aquilo que eu falei, entendeu? Então... É isso. Então, tá meio que se perdendo a escrita mesmo, o fato de você pegar um lápis. As escolas estão empenhadas em trabalhar isso, lógico. Né? Tô te falando as coisas que a gente ouve, mas isso não quer dizer que a gente não vai fazer. Não vai fazer, entendeu? Tem essa linha, mas está muito difícil, entendeu? Enfim, é chocante. Não é fácil. Mas no dia que você tiver filhos, você vai lembrar de tudo aquilo que a gente está conversando. É chocante, porque assim, eu acho que o celular não deveria atrapalhar tanto. E como ele atrapalha, tipo, nas relações, né? Muito. Ele atrapalha exatamente pelo que eu te falei, porque não tem limites. Não. Se você supervisiona o celular, se você coloca os horários, se você supervisiona o que o teu filho está assistindo, você sabe quem está do outro lado. Porque hoje as redes sociais têm esse problema. Você não sabe quem está do outro lado. Sim. Entendeu? Tem uma carinha que... Tem uma foto de perfil ali, mas você não faz a menor ideia de quem seja. Tem uma idade que também você não sabe se é verdadeiro. Entendeu? Tem uns comentários de perfil que você também não sabe. Entendeu? Então, se você não supervisiona isso, você está expondo o teu filho ao desconhecido, que é muito pior que se ele estivesse brincando sozinho na rua. Muito pior. E o conselho para os pais, para encerrar? Conselho para os pais? De tudo que a gente falou aqui, papai e mamãe, você precisa dedicar tempo para seu filho. Investir, porque a responsabilidade da educação dos filhos de vocês é de vocês, com certeza. Tá? Vocês não podem delegar nem para uma rede social, nem para... um iPad, nem para um celular, nem para uma babá, nem para a escola. A responsabilidade é de vocês, tá? E o conselho que eu posso dar é isso. Invista tempo com seu filho. É o melhor investimento que você pode fazer, tá? Seu filho vai agradecer no futuro. Talvez ele não entenda hoje, mas você vai colher os frutos dessa semeadura no futuro, tá? Cris, eu gostaria muito de agradecer, foi demais. Obrigada. Eu espero aplicar tudo isso com o meu filho quando eu tiver um filho, porque foi uma aula. Muito obrigada. Que bom, então. Adorei fazer essa entrevista com você. Tá? Muito obrigada. Eu tenho um carinho por você, eu te conheço de pequena. De pequenininha. Com teu pai, tua mãe também, a gente se conhece. Então, espero poder ter ajudado um pouco, né? E no futuro, quando você... tiveram teus filhos, que você lembre, e a Cris falou isso. Muito obrigada, eu tenho certeza Cris, que você vai ser uma ótima mãe, porque você teve ótimos pais. É verdade, muito obrigada, Cris. É isso.
Um beijo, gente! Beijo para vocês também.